Continuando o item 74, se compreendermos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. Então, nesse fluido universal tem um princípio vital, aquilo que dá vida aos seres. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito, e é ainda por esse meio, por meio deste fluido, que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? Então o espírito vai pegar um princípio vital no meio do fluido universal, vai animalizá-lo para dar uma espécie de vida para uma cadeira, para uma mesa em geral. Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move debaixo das vossas mãos vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Então essa cadeira, esse espírito, ele pega do fluido universal que tem ao nosso redor, pega do fluido do médium e dele próprio, uma energia dele próprio, e imanta nessa mesa, produzindo uma espécie de fluido animal, para que aquela mesa tenha, pelo menos por momentos, vida. E a vida dessa mesa, então, vai começar a se constituir no fenômeno em si. Não é este quem a impele, como faz o homem com o fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta, com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Então, quando essa mesa está animada desse fluido, vamos chamar assim, magnético, ela passa a ter uma espécie de vida enquanto durar esse fenômeno dessa imantação. Então o espírito que está comandando aqueles fenômenos, comanda essa mesa, ela empina, ela anda para a direita, ela anda para a esquerda, ela pula, e aí vem uma série de outros fenômenos. No início do nosso estudo, nós até levantamos uma hipótese de que poderia ter ali uma retroescavadeira, ou tipo uma empilhadeira fluídica para produzir todos os fenômenos, né? E baseado naquilo que a gente tinha ouvido de alguém. Mas conforme a gente vai estudando, a gente vê, assim como Kardec disse, que as nossas ideias não são tão perfeitas, ou às vezes ficam longe da realidade. Como ele mostra aqui, a mesa animaliza-se com um conjunto de fluidos manipulado pelo espírito que está gerenciando o fenômeno. Desculpe. Pelo espírito que está gerenciando o fenômeno, essa mesa fica animalizada. Então, esse espírito passa a comandá-la para que ela faça todos os movimentos. Interessante. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. Então, o médium vai fornecer alguma coisa para se unir àquilo que o espírito trouxe e ambos produzirem o fenômeno. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar vida à mesa, mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a união e, às vezes, antes que esta termine, logo que a quantidade do fluido deixa de ser bastante para a animar. Olha que interessante, é necessária a união desses dois fluidos. O fluido universal, manipulado pelo espírito, e o fluido que o médium doa. Então, para dar vida à mesa. Então, esses dois fluidos vão combinar para dar uma espécie de vida à mesa. Mas, nota bem, que essa vida é apenas enquanto durar aquela energia. Aquele fluido doado pelo médium e o manipulado pelo espírito. Assim que ela termine, a quantidade do fluido deixa de ser bastante para que ela se animar. Ao menos que eles manipulem nova energia para continuar se movendo, ela vai deixar de se mover. Não é uma coisa muito simples, é um trabalho bem desgastante para a equipe espiritual e provavelmente para o médium, que, logicamente, depois ele vai passar por algum tipo de tratamento, por algum tipo de refazimento energético para repor aquela energia doada.
Certamente, na maioria das vezes isso acontece, mas é importante que a gente faça-se notar essa situação. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar a revelia do médium. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliar aos espíritos. Então, às vezes as pessoas não sabem de que são médiums, não têm a noção de que são médiums, de que podem produzir determinados fenômenos, e eles vão acontecendo ao redor dela, em torno dela, sem ela sequer prestar atenção nesse detalhe. Delas aurem os espíritos, como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitam. Dessas pessoas, das pessoas. Essas pessoas fornecem o fluido animalizado, sem perceber. Assim é que o concurso de um médium, tal como o entendeis, nem sempre é preciso o que se verifica, principalmente nos fenômenos espontâneos. Então, quando ele fala que não precisa de um médium para os fenômenos espontâneos, ele está dizendo que é um médium consciente do fato. Porque tem pessoas que elas doam esses fluidos. E uma coisa que eu já observei, que determinadas pessoas, quando elas estão juntas, tendem a produzir determinados fenômenos. Então nós precisamos aprender a entender, a refletir, a raciocinar, que existe muita coisa ainda para ser aprendida. Não que ali esteja errada, mas precisam de determinadas situações que nós precisamos de raciocinar e entender de uma forma muito mais ampla do que aquilo que normalmente achamos comum e dentro da nossa lógica de raciocínio. Então, muitas das vezes os fenômenos acontecem sem que tenha um médium que saiba que ele é realmente um médium, mas fenômenos acontecem espontaneamente, principalmente pelo se conjugar de encontros de pessoas propícias a juntarem fluidos e produzir fenômenos. Animada, a tua mesa com inteligência? Ela pensa? Olha, se ela receber um fluido, ela vai estar pensando, será que esse fluido, já que este fluido é parte fluido universal e parte fluido do médium, pensa tanto quanto a bengala com que fazes o sinal inteligente. Então não é a mesa que pensa, é o espírito que a comanda que pensa, certo? Que quando você está com a bengala, com qualquer objeto, conforme eu estou com essa caneta, eu vou mexer a caneta, eu posso fazer qualquer sinal inteligente com ela. Mas quem está comandando sou eu. Da mesma forma, a mesa, naquelas condições de imantação, obedece ao comando de um espírito. Mas a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Fique, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito, e que não tem em si mesma a capacidade de pensar nem de querer. Ela simplesmente está imantada, magnetizada. É como se a gente tivesse um ímãzinho magnetizado, colocássemos debaixo da toalha e começasse a andar com a gilete por cima. A gilete vai estar andando, mas ela anda porque eu mexi o ímã. A maioria de vocês já deve ter feito essa experiência na escola ou com as crianças. Botou uma gilete ou qualquer outro material ferroso em cima de uma folha de papel, o ímã vai andando embaixo, aquele material vai andando em cima. Da mesma forma, essa mesa magnetizada, ela se move, porque tem uma inteligência que a comanda, que a leva a ir para um lado como para o outro. Muito miúde na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão análoga. Diz-se de uma rocha que gira velozmente, que está animada de um movimento rápido. Então, se tem alguma coisa girando velozmente, ela está animada de um movimento rápido, mas ela não é inteligente, ela não tem uma vida própria. Tem alguma coisa impulsionando para ela mover-se. No caso aqui, a roda, se você botar ela de morro abaixo, ela vai disparar. Não está nem no comando de uma inteligência, está no comando da inércia. Então ela está se movendo, colocando em risco, inclusive, de provocar um acidente, porque ela está dentro de uma condição que ela consiga
consegue se mover sozinha. Da mesma forma, a mesa ela vai conseguir se mover porque ela está numa condição especial, não está de mão abaixo, mas está magnetizada e tem uma inteligência que a movimenta, que a comanda. Qual é a causa preponderante na produção desses fenômenos? O espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido é o instrumento. Ambos são necessários. Uma resposta muito concisa, né? O espírito precisa do fluido, então o espírito é a causa, ele que provoca o movimento. Mas o fluido é o instrumento pelo qual ele vai produzir o movimento. Então tem que ter os dois. Que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium? O de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido. Então o médium vai atrair determinados espíritos, vai oferecer aquele fluido e os espíritos vão conduzir os fenômenos. É sempre indispensável a ação da vontade? Aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade ou a seu malgrado, e isso prova haver uma causa independente do médium. Então, essa vontade que ele se cita aqui, a vontade do médium. Citando só o exemplo, eu quero que essa caneta mova na vertical. Mas o espírito se propõe para mostrar que ele está comandando, que ela vai mover na horizontal, e assim vai acontecer. Então tudo nessa vida tem um comando superior, tem uma ordem superior para que aqueles fenômenos aconteçam. E nós aqui na Terra somos e seremos sempre mais ou menos um joguete dos espíritos. Porque enquanto você é perguntado se os espíritos influenciam na nossa vida, muitas das vezes são eles que nos dirigem, mas segundo as nossas inclinações. Então, se eu tenho inclinação de bater em alguém, vai ter espíritos que vão aproveitar dessa oportunidade para bater em quem ele quer bater. E assim sucessivamente, em tudo na vida, tem sempre uma questão das nossas tendências e a influência espiritual aguçando essa nossa tendência. Ou, em outras situações, quando nós baixamos as nossas vibrações, seja por uma série de fatores, como fofoca, intriga, palavras de baixo calão, impulsos de ódio muito grande, de raiva, aí baixa a nossa vibração, tomamos atitudes e tem consequências não muito boas. Nota: nem sempre o contato das mãos é necessário para que o objeto se mova. As mais das vezes, esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso. Porém, desde que o objeto está animado, pode obedecer à vontade do espírito sem contato material. É aquela brincadeira do copo que anda. Tem até o livro Perigo, Copos que Andam. Né? Então a pessoa pega lá, faz aquelas, normalmente os adolescentes, né, faz aquela rodinha lá conversando, batendo papo, brincando e se propõe a produzir um determinado fenômeno. E nesse fenômeno que ele se propõe a produzir, então eles vão estar correndo determinados riscos. Conforme já teve N casos, o livro deve contar vários deles, eu não tive oportunidade de ler. Mas um que a gente conhece, que não está nesse livro, foi vivenciado por dois amigos meus da velha guarda, né, como costuma se dizer, na doutrina espírita, que duas jovens foram brincar com um prato e o prato colou no teto. E tentaram tirar o prato de todo jeito, penduravam ali as pessoas lá para tirar o prato e nada saía. Então essa família foi procurar um centro espírita, foi fazer um culto do evangelho no lar. Quebrou-se a barreira do medo do espiritismo, porque viram que a doutrina não era aquela coisa demoníaca como normalmente costumam dizer. Aí o prato desceu e essa família, logicamente, por bom senso, passou a ser espírita. Então, essa movimentação desses materiais são produzidos por um conjunto de fatores onde tem sempre o espírito atuando. Depende isto ou da potencialidade do médium ou da natureza do espírito. Nem sempre mesmo é indispensável o primeiro contato, do que são provas os movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém cogitou de provocar. Então, nesse momento, eles produziam os fenômenos espontaneamente, sem ter que constar a mão na mesa, porque tinha um comando ali que proporcionava, seja por parte do espírito, seja por parte do médium. Depende da potência de um ou de outro e do tipo de tamanho também de objetos que se quer mover.
Por que é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito e não tem todos os médios o mesmo poder? Óbvio, né? Isso depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos, do médium e do espírito. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que controlam nele as forças fluídicas necessárias. Outro fator. Então, vamos voltar aqui no anterior. A facilidade de combinação de fluidos. Aqui, a simpatia entre médium e os espíritos. Aí sim, dá-se-á esta força o que se verifica com os dois magnetizadores que não são iguais em todos. Há dois magnetizadores que não são iguais em todos. Então, todos nós temos uma força magnética, todos nós temos uma força física, todos nós temos uma força mental para produzir determinados fenômenos. E só vamos conseguir produzir esses fenômenos quando soubermos estar integralmente condizente com as regras estipuladas pela espiritualidade superior. Senão, os espíritos vão ter a prudência de não nos deixar tomarmos determinadas atitudes, porque trarão consequência para nós mesmos e para o meio onde nós estamos. A esse respeito, há mesmo pessoas que são de todos refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte delas. Então nós temos momentos que as pessoas não vão produzir os fenômenos, porque elas são refratárias a elas, têm uma objeção àquela situação. Em outros momentos, pode operar por um esforço grande da vontade, de quererem se concentrar forças, combinar mentalmente ali, entrar em sintonia, um grupo de pessoas, aí vai produzir os fenômenos, e logicamente a vontade do espírito. Outras, facilmente, com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente, que elas nem dão por isso, e servem de instrumento a seu malgrado, como atrás dissemos. Vede daqui adiante o capítulo das manifestações espontâneas. Então tem situações que os fenômenos ocorrem naturalmente, sem que se precise e precisamente tenha que ter a ação consciente do médium, sem que tenha a ação das pessoas produzindo aqueles fenômenos conscientemente, e ele está acontecendo sem que as pessoas o percebam, sem que as pessoas o queiram. Então todos esses fenômenos são importantes na produção do fenômeno maior e principalmente na condução das situações que estão ocorrendo, os processos de interação fluídica do grupo encarnado e do grupo desencarnado. Nota: esses fenômenos têm, sem dúvida, por princípio, o magnetismo, porém, não como geralmente o entendem. A prova está na existência de poderosos magnetizadores que não conseguiram fazer que uma pequenina mesa se movesse, e na de pessoas que não logram magnetizar a ninguém. Então ele está falando aqui a respeito dos magnetizadores. Então tem pessoas que são grandes magnetizadores, magnetizam bem as pessoas e nem sequer uma caneta ele consegue mexer. E outros não magnetizam nada e produzem fenômenos de efeitos físicos fantásticos, porque são duas coisas diferentes. Tem princípios e fundamentos semelhantes, mas na essência elas são diferentes. Nem mesmo a uma criança, as quais, no entanto, basta que ponham os dedos sobre uma mera mesa para que esta se agite. Assim, desde que a força mediúnica não guarda a proporção com a força magnética, é que outra causa existe. Então não é só o magnetismo da pessoa e magnetizar outros. Como ele cita ali, tem crianças que encostam a ponta do dedo na mesa e ela sai pulando. E tem pessoas que são exímios magnetizadores no sentido de magnetizar pessoas que não conseguem magnetizar. Uma mesa que não consegue magnetizar. Uma cadeira, uma prancheta, nem nada. Não existe alguma outra coisa maior nessa situação.